um pouco por aí dessa visão, até para poder encaixar combinar tudo que nós estamos falando aqui hoje, que acho que é muito rico esse debate. Tá? Sim, e gostaria de lembrar que o biometano, ou o metano, ou o metanol, ou o etanol são riquíssimos em hidrogênio, né? E eles fazem parte do contexto do hidrogênio e de várias formas de utilizar ele. Respondendo a tua pergunta, sim, nós estamos no mundo do hidrogênio, isso sim, mas nós estamos se posicionando mais no produzir hidrogênio. Produzir hidrogênio, por N motivos. Para produzir hidrogênio precisa de muita energia renovável, como para produzir baterias também, tá? E aí nós estamos no negócio de energia renovável. Então, a primeira parte de uma planta de hidrogênio, já estamos envolvidos, principalmente eólica e uma parte solar. Precisa de muita energia, por isso se fala em eólica principalmente. E normalmente, para produzir o hidrogênio, tu precisa da segunda coisa, que em alguns ambientes ela é rara, que é água. Precisa de água para tirar o hidrogênio. Então já tem que ter uma posição geográfica, cuja nossa costa é recheada de água, né? Salgada, mas tem bastante água. Esse planeta é um planeta de água, a gente tem que admitir isso, muito mais água do que terra. E no passado era praticamente só água, né? E continuando um pouquinho mais, para produzir hidrogênio, além de precisar de toda a fonte de energia renovável, que é o nosso portfólio, nós vamos precisar de grandes retificadores em corrente contínua. Corrente contínua é a minha especialidade. Corrente contínua com eletrônica de potência em alta escala é a minha especialidade. Eu tenho uma formação robusta em eletrônica de potência. Então vamos precisar de grandes retificadores. Então está de novo alinhado com o nosso core business, que é na eletrificação com eletrônica de potência. Então eu posso te dizer que nós estamos trabalhando para lançarmos grandes retificadores, mas grandes retificadores. Uma construção num projeto que está embaixo da minha equipe, inclusive, que a gente pode chegar a 1 gigawatt de potência, por exemplo, 10 gigawatts. Depende de quanto se quer investir numa planta de hidrogênio. Não é nada barato 1 gigawatt de hidrogênio, mas 10 megawatt é algo viável. Nós já estamos na primeira planta de hidrogênio do Brasil funcionando lá em Pecém. Então o retificador lá de Pecém e os transformadores são nossos. Estamos realmente, e conhecemos os 3 métodos possíveis da produção de hidrogênio. O mais clássico que todo mundo aprende é a eletrólise, e que é o mais barato e que dá a maior quantidade de energia gerada em hidrogênio. O segundo método é usando membrana, separação de membrana protônica, né? A PEM, só que ela tem uma desvantagem muito grande do custo e capacidade limitada até 50 megawatts, fazendo cascata. E tem um trabalho também em Campinas com uma outra forma, tem mais 2 formas aí, mas então, mais para frente em termos de maturação tecnológica. O problema é transportar hidrogênio. Precisa ter o hidrogênio é o elemento mais leve e é um gás. E ele é muito pequenininho. Então se você mandar hidrogênio numa tubulação de aço, ele vai escapar pelas paredes. E aí você tem um aço especial. E segundo, você quer ter alguns quilos de hidrogênio, tem que subir a pressão monstruosamente para compactar o suficiente para ter 1 quilo de hidrogênio. Daí nós vamos em compressores. Nós ficamos felizes, porque compressores de motores muito grandes para levar 700 bar. Todo esse hidrogênio. Literalmente, grandes compressores é um negócio já atual nosso. Nós estamos em várias plantas do mundo afora de compressores com motores lá na casa de 10, 20 megawatt, máquinas grandes e com inversores ainda, que é eletrônica de potência associada. Então a indústria de hidrogênio é uma indústria fenomenal para a WEG. Fenomenal. Porque junto lá ainda tem mais uma coisinha, lá tem uma subestação de energia grande, com muitos transformadores lá na planta. Nós não temos nada contra o hidrogênio, somos muito, por contrário, a favor do hidrogênio, e estamos apoiando soluções que fique cada vez mais barato produzir hidrogênio. O que o mundo precisa resolver é como transportar ele.
Então, finalizando, como transporta ele? Metanol é um formato, amônia é outro formato, mais falado hoje em dia é amônia, escapa desse problema de compressão. E a última conclusão que eu passo para vocês, a gente tem estudado bastante isso, tá? Então está muito bem informado e atualizado. Não dá para fazer um gasoduto de hidrogênio para levar daqui 1000 km de hidrogênio. Não dá. Não se paga nunca. Daí tem que ter produção local, na região. E aí, para ser verde, tem que ter geração renovável no local. Perfeito? E realmente, os melhores custos de produção de hidrogênio estão aqui na América do Sul, Chile e Brasil. Os mais baratos, nos cálculos, mundo afora, em termos de produção de hidrogênio, para exportar é aqui. Aqui no norte da África, porque está perto da Europa. Por que eu falo Europa? Porque a Europa tem déficit de potencial energético. Então a Europa não tem energia renovável suficiente para produzir hidrogênio. O que nós e o Chile temos. Ok? Agora, a discussão que está é qual é o carrier, como é que vamos levar esse hidrogênio até lá. Se vai ser amônia ou vai ser metanol. Tem duas formas aí que daria para fazer, está sendo muito bem discutida, com mais força para amônia, que também já serve depois como para fertilizante. Ok? Então, a gente tem alguns atendimentos fora do estado também, né? A gente vê a realidade do Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, é totalmente diferente do que a gente vive aqui em Santa Catarina, né? E mesmo em Santa Catarina, muitas empresas que a gente atende não têm o grau de maturidade que estão sendo apresentados aqui pelo Walter e pelo Fernando, né? Das empresas, da VEG, da Tupi. Então a gente tem lutado muito com relação ao desenvolvimento do que é necessário para que a gente chegue a esse grau de evolução das empresas que a gente atende, né? E um ponto que é fundamental a gente ver, e a gente está em campo para isso, é o desenvolvimento dessa área de governança das empresas, né? Tanto no que diz respeito ao envolvimento da sucessão familiar. Muitas empresas são familiares ainda hoje, aqui em Santa Catarina também, e mesmo assim são empresas de grande porte, atrelados a um programa de governança corporativa que expõe a maturidade, né? E através dessa maturidade, naturalmente, vão ser desenvolvidas políticas, processos, procedimentos, que tudo isso que esse pessoal legal falou aqui torne realidade em âmbito dessas empresas que a gente está atendendo, né? E a gente tem um rol de atendimentos que não é tão pequeno, né? Então a gente vive realmente a realidade do Brasil e muita coisa tem que ser desenvolvida. Muita coisa tem que ser desenvolvida mesmo, com necessidade, né? E acho que um dos eixos principais aí capitaneando o processo de ESG é justamente esse desenvolvimento de governança corporativa nessas empresas. Pessoal, em função do adiantado da hora, eu vou fazer o encerramento dessa sessão e agradecer imensamente o Fernando, o Walter e o André por essa aula, né? E eu peço então uma salva de palmas para todos. E a mensagem final desse painel é que quando há assim, pessoas com esse gabarito falando, né, e as pessoas na plateia assistindo, né, não esqueçam que vocês também são protagonistas, que vocês também, da forma particular, vão também estar alinhados com alguma ação, nesse sentido de contribuir para a sustentabilidade. E um ponto que o Fernando colocou, eu ressalto sempre, né, que é a questão da diminuição da desigualdade aqui no nosso país. Vocês se lembram do objeto que está na ponta norte da estrela da bandeira de Santa Catarina? Aquele bonezinho, né? Que lá na minha terra o pessoal chama isso de carapuça. Então vistam a carapuça, né, de protagonistas desse contexto daquilo que foi tudo falado aqui. Muito obrigado então pela participação e presença de todos vocês. Obrigado.
Nosso muito obrigado ao Fernando, o senhor Walter, André e o senhor Luiz também, por desmistificar as estratégias do ESG. Esperamos que essa conversa também sirva de inspiração para todos aqui presentes. Gostaria de registrar também a presença do presidente da Fiesc, o senhor Mário César de Aguiar, e convidá-lo para a entrega também de alguns presentes aqui e lembranças para os painelistas dessa noite.